Ele é sócio de marcas bilionárias como Cellfit e Hora Unique. Ele é CEO da WeScale BR. Ele é empreendedor Endeavor. Leonardo Pereira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Existe aquela máxima, né? Me dê $1 por uma boa ideia e $1 bilhão pela execução dela. Né? A Cellfit, por exemplo, quando a gente decidiu fazer o protocolo para fins de IPO, a gente foi para um novo mercado. Esse viés, esse tipo de visão que você tem é uma coisa de minoria. A maioria dos empreendedores enxergam o fiscal apenas como obrigação. E aí você vem e me fala que uma gestão fiscal e uma governança sólida é uma estratégia de crescimento. Absolutamente. Quando você tem um empreendedor com uma visão um pouco mais holística, não, você é muito técnico. Não é técnico. Isso é estratégico, faz parte do negócio. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E aí você já conecta isso também com o advento da reforma tributária. Como é que você está enxergando isso? São 11 empresas dentro do nosso ecossistema. Elas somadas faturam quase R$3 bilhões. Né? São 10 mil colaboradores. A gente entende que se a gente não fizer bem o exercício de casa, a gente vai deixar muita coisa na mesa. E a gente não quer fazer isso. É uma pressão muito forte por velocidade no crescimento. O que a gente vê são empresas que crescem demais, que abandonam seu DNA e sua cultura em nome de um crescimento e de uma dominância de mercado. Como é que você enxerga isso? Essa pergunta é complexa, profunda, e é uma pergunta que certamente... Por isso que eu estou perguntando para você, porque eu acho que você vai me ajudar. E tem gente pensando que colocar mais dinheiro na companhia também é a bala de prata, né? Exatamente, e na maioria das vezes não é. O que o Léo tá falando é muito engraçado. Tenha um conselho de administração, mas não siga o conselho deles. Porque você acabou Nesse caso foi isso. Nesse caso foi isso. Fala, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do CIEGcast. Hoje a gente tem um convidado super especial, tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo que eu vou ter aqui com ele, que é o Leonardo Pereira. Mas antes disso, eu quero convidar você a ativar o sininho desse canal, se inscrever. O CIEGcast está a cada dia melhorando, subindo a régua e o conteúdo está ficando cada vez mais interessante para você que é contador, para você que é empreendedor. E hoje a gente vai bater um papo com ele, que é o Leonardo Pereira. Eu vou ler aqui, porque o cara tem um currículo invejável, eu não consegui decorar tudo, mas ele é CEO da WeScale BR, ele é empreendedor Endeavor, ele é sócio de marcas bilionárias como Cellfit, gestão fiscal, sobre governança. Leonardo Pereira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Oi, Henrique. Prazer. Obrigado pelo convite. Eu tenho ouvido falar da SEG já há algum tempo. Parabéns pelo que vocês vêm construindo até então. Para a gente é um orgulho, um prazer, uma satisfação. Ainda está mais presente dentro desse ambiente e, de certa forma, compartilhar um pouquinho nossos erros e acertos ao longo desses anos. Obrigado pela apresentação, você foi muito generoso. Meu amigo, tem um negócio, cara, que é assim, você é um cara visionário, né? Empreendedor serial, comanda várias marcas e tal. E a turma pensa que ter visão é uma coisa fácil. Eu acho que não é tão simples assim. Mas eu acho que visão é complicado você ser visionário, mas executar é muito mais difícil. Como é que você faz para conectar as duas coisas? Aquilo que você enxerga e aquilo que você de fato executa? Legal, excelente pergunta. Oi, Henrique. É evidente para a gente que, para mim em especial, que visão e detalhes são duas perspectivas que elas precisam coexistir. Tá? Quando a gente fala de visão, é óbvio que uma das principais fontes de alimentação da visão é repertório. E repertório significa, perdão pela redundância, mas experiência regressa. Né? Você colecionar, de certa forma, alguns erros e acertos, mas, sobretudo, o que é que deu muito certo. Quando a gente olha, mas visão, vamos trazer isso um pouco mais para a realidade, tangibilizar um pouco mais isso. Vamos imaginar que a gente decida investir em um determinado setor. O que é que a gente gosta a título de tese? Um setor, por exemplo, hiperfragmentado. Um setor que você não tem um player dominante, com níveis de serviços baixos e preços altos, é excelente para fins de consolidação e iniciar. Então, iniciar um negócio. Então, por exemplo, por essa dimensão, olha, é um visionário. É um visionário, mas com base numa tese de investimento. Tá, vamos trazer um pouco ainda mais de cor para isso. Olha as academias de ginástica no Brasil. No momento que a gente decidiu fundar a Cellfit, em 2012, isso, existiam 30 mil academias no Brasil, 275 alunos
médios por academia. Nos Estados Unidos, isso 1.700, 1.800 alunos. 4,6% da população fazendo atividade física. Nível de serviço muito baixo. Ticket médio alto. E você não tinha um player dominante, um alfa. É um setor incrível para fins de consolidação. A mesma coisa, clínicas médicas. As mesmas coisas, clínicas odontológicas. Outra coisa agora, que é um mercado incrível, que eu diria que para qualquer empreendedor que esteja nos escutando aqui, ir em frente sem pensar duas vezes. O mercado, infelizmente, tem um lado ruim disso, como tudo na vida, mas o mercado de crianças neurodivergentes. É um mercado incrível, um mercado que certamente para os próximos anos vai crescer ainda muito mais do que é hoje. Então, enfim, voltando um pouquinho à tua pergunta, como é que a gente desenvolve visão? Tese, repertório, olhar, identificar o status quo, como é que se consolida isso, olhando um pouco do passado. Então, tem um pouco disso. E os detalhes, que aí eu acho que existe aquela máxima, né? Me dê $1 pela uma boa ideia e 1 bilhão pela execução dela, né? Uhum. Eu acho que a execução é o mais difícil. A execução fazer, a consistência, a governança, a questão de você buscar ter teus processos muito bem estabelecidos, ter uma empresa auditada, ter uma empresa que de fato publique os seus balanços, que demonstre qual o nível de acuracidade, de accountability, de prestação de contas que efetivamente você tem. A Selft, por exemplo, quando a gente decidiu fazer o protocolo para fins de IPO, a gente foi para um novo mercado, Uhum. que é o nível 5 de governança no Brasil, Uhum. na B3, Brasil Bolsa Balcão. E aí, como é que a gente chegou até lá? Uma austeridade fiscal, contábil, financeira, e então é a combinação desse repertório que ancora a visão, mais o entendimento dos detalhes da execução propriamente, eu acho que é uma coisa que a gente acabou combinando e fazendo bem ao longo do tempo. A sua é interessante você falar sobre esse viés, porque é lógico, você está falando esse viés, esse tipo de visão que você tem é uma coisa de minoria. A maioria dos empreendedores enxergam o fiscal apenas como obrigação. Até o mercado da contabilidade hoje, boa parte dos contadores, né, a nossa audiência e a nossa carteira hoje é composta principalmente por empresários de contabilidade. Muitos deles veem a contabilidade realmente como uma obrigação. Então, é o fato de entregar aquilo que o governo está pedindo. E aí você vem e me fala que uma gestão fiscal e uma governança sólida é uma estratégia de crescimento. Uma Big Four. Uhum. Quantas vezes ao ano? Uma vez só. A publicação acontece, a gente é auditado, mas obviamente que existem pessoas, contadores internos, Ela capital fechado. capital fechado. Tá bom. Mas a gente é auditado e a gente faz questão de auditar a companhia. Uhum. Ora, a Unic é auditada. A NF, que é a nossa construtora, nosso braço de construção imobiliária, ela também é auditada. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de construção civil, quantas empresas que não são abertas são auditadas hoje por uma Big Four, por uma PwC, no nosso caso especificamente. Então a gente olha para isso com muita seriedade pela perspectiva de construção de valor no longo prazo. E é tão estratégico, a gente também tem dentro da WeScale 3 verticais. Uma que é a gestora de portfólio, uma que é o WeScale Educação e uma outra que é na verdade. Uhum. Existia uma empresa do lucro presumido que ela estava, por exemplo, recolhendo todos os seus impostos, pagando todos os seus impostos, sobre todas as notas fiscais emitidas, não pelo regime de caixa da compensação da nota. Ou seja, Uhum. o cliente que era inadimplente, eu recolhia o meu PIS e o meu COFINS, por exemplo. Inclusive dele que não pagava. Exatamente, entende? Uhum. Isso foi uma mudança que a gente fez rapidamente. O que é isso? E se for um negócio que tem uma inadimplência relevante, isso aí é um problema sério. E tem. Tem. Então, isso é um pouco da forma como a gente enxerga o fiscal. No momento que a gente fez essa mudança, o que a gente fez? Começamos a gerar mais caixa, completamente amparado pela legislação, de forma absolutamente segura. Então,
Então, a gente só vai recolher os impostos sobre as notas fiscais liquidadas, não o contrário disso. E essa é uma outra discussão, né? Mas o PIS e o COFINS não. Provavelmente uma contabilidade terceirizada. Sim, naquele momento, sim. Sim. Gente, isso aí é uma coisa que é importante a gente alertar. O seguinte, era algo que o contador, mesmo sendo terceirizado, deveria ter orientado o cliente dele, deveria ter passado isso. Mas também tem um outro lado da moeda. O tema fiscal e de governança não é o interesse principal de quem é contador. O contador ele tem que ter o fiscal e a governança da empresa dele, né? Muito bem feito e, evidentemente, prestar um serviço de altíssima qualidade para os seus clientes. Mas é um tema estratégico e de interesse total do empreendedor, de quem tá comandando o negócio. E a gente percebe hoje que é um tema de segunda categoria, porque então os empreendedores dominam venda demais, dominam marketing demais, domina o serviço ou construção de produtos, enfim. Mas o fiscal é um tema que raramente vem à mesa, né? E geralmente, Henrique, é muito bacana essa tua observação. Quando você tem um empreendedor que ele tem uma visão um pouco mais holística, e eu falo isso, eu sou um empreendedor em Dell, né? Tá. Então eu já mentorei e mentoro quase 100 empresas de diversos tamanhos, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado. E geralmente a gente escuta, quando você tem um empreendedor com uma visão um pouco mais holística, com algum tipo de conhecimento tributário, fiscal, contábil, não, você é muito técnico. Não é técnico. Absolutamente não. Isso é estratégico, faz parte do negócio. Talvez seja mais completo. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. É excelente, principalmente no Brasil. Então, é um pouco disso que a gente enxerga. A gente enxerga que questões como essa fazem parte da nossa visão de longo prazo. A gente estava discutindo recentemente sobre a aquisição de uma empresa, a gente faz muito isso, M&As de forma geral. A WeScale, ela é uma venture builder, ou seja, ela de fato se torna sócio de negócios, escala negócios, que a gente acredita que vão se tornar líderes nos setores que atuam. E para a gente é muito claro que ter empresas saudáveis, auditadas, com uma boa eficiência fiscal, tributária, contábil, é uma condição sine qua non para a gente. E o que você acha que vai acontecer com isso nos próximos anos, cara? Porque você está falando, você até então estava compartilhando um pouco dos números, né, fora das câmeras, e são números bastante vultuosos. Se você puder abrir para a nossa audiência, seria importante. E aí você já conecta isso também com o advento da reforma tributária, que vai dramaticamente mudar o setor de serviços no Brasil. E além disso, vai mudar também a forma como as empresas entregam suas obrigações. Né? Como é que você está enxergando isso? A gente tem uma preocupação, nós temos indústria também, né? Existe uma empresa nossa, da qual eu fui presidente do conselho até outubro do ano passado, que é a chamada Slabs. Slabs é uma empresa que ela produz medicamentos à base de cannabis. A gente tem uma planta que ela fica a 2 horas de Bogotá. Lá a gente cultiva, importa para o Brasil. Em Belo Horizonte temos a nossa fábrica e dali a gente produz e entrega para as principais farmácias do Brasil. Nosso principal cliente hoje é a Drogazil. Para o setor de indústria, a gente entende que a reforma tributária ela vai trazer vantagens no curto prazo bem interessantes, né? Sobretudo em relação à carga. Mas serviços não. E boa parte dos nossos negócios estão ancorados em serviços, né? Então, existe uma preocupação relevante nossa. A gente entende que isso vai gerar impactos, sim, na dinâmica de preços, na dinâmica de margem, na dinâmica de custo. Caixa, principalmente. Absolutamente, absolutamente. E isso é uma coisa que a gente vem se preparando. São óbvio, como a gente trabalha em setores distintos, são 11 empresas dentro do nosso ecossistema, a gente entende que existem também diversas necessidades. Quantas empresas, desculpa? 11 empresas. 11 empresas. Elas somadas faturam quase 3 bilhões de reais. Né? São 10 mil colaboradores. Então a gente entende que é importante, mais estratégico ainda, principalmente durante esse processo de transição, que a gente sabe que a reforma ela é uma coisa que não vai acontecer no curtíssimo prazo. O que é interessantíssimo, a gente pode voltar para ele depois, mas falando sobre escala. Você é bem relacionado com fundos de investimento, você próprio, e você investe em empresas, né? Adquire empresas, enfim. E o que a gente percebe, na grande maioria das vezes, é uma pressão muito forte por velocidade no crescimento. E o que a gente vê claramente,
e aqui é uma provocação que eu te faço, se eu tiver errado, me corrija. O que a gente vê são empresas que crescem demais, que abandonam seu DNA e sua cultura em nome de um crescimento e de uma dominância de mercado, que muitas vezes não é sustentável, queimam caixa demais, demoram para atingir o ponto de equilíbrio. Às vezes, e a gente, eu particularmente tenho visto isso se repetir algumas vezes com alguns players, né? Porque uma coisa é o que está nos portais de notícia, outra coisa é aquilo que é realidade. A gente conversa com as pessoas, a gente sabe o que acontece. Como é que você enxerga isso? Essa pergunta é complexa, profunda, e é uma pergunta que certamente paira Por isso na que eu estou cabeça. perguntando para você, porque eu acho que você vai me ajudar. Existem algumas formas, né, de tentar encontrar caminhos para isso, Henrique. Quando a gente olha as características das empresas a título de comportamento do empreendedor, e aqui eu queria fazer só um recorte, que é, quando a gente olha um negócio, é importante a gente separá-lo em 3 caixinhas distintas: o empreendedor, o modelo de negócio e o setor onde ele atua. Aqui só tem uma segunda e uma terceira derivada que ela vai longe, tá? Mas a gente até pode explorar isso um pouquinho mais à frente. Quando a gente olha os estágios de declínio de um negócio, e isso muito pré-pandemia e durante a pandemia se tornou cada vez mais claro, principalmente os investimentos que foram feitos por grandes fundos, né? O SoftBank, por exemplo, colecionou diversos insucessos nesse sentido. Existia muito o medo de ficar fora, né? O FOMO, de perder a onda. Mas existem alguns estágios que não necessariamente eles seguem essa ordem. Mas o primeiro deles é a soberba. O segundo deles é quando você sai do teu core e, consequentemente, gera muitas iniciativas. Você passa a ter um problema de gestão, porque você começou a gerar iniciativas demais, fugindo do teu core. O terceiro dele é a negação, quando algumas coisas começam a não irem tão bem. O quarto é quando você acredita que existe um grande salvador da pátria, ser uma bala de prata, um novo CEO, ou um novo sócio, ou uma aquisição, ou um merge, né, uma junção de 2 empresas, ou um novo produto, ou uma nova linha de receita. E o quinto e último é quando você, de fato, começa a queimar muito caixa, que foi um pouco que você colocou, no intuito de salvar a companhia. O que a gente olha muito? O que a gente percebe? E tem gente pensando que colocar mais dinheiro na companhia também é a bala de prata, né? Exatamente. E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, com um pouco do que você inclusive falou, é você voltar ao core, cortar aquilo que não era essencial e voltar a fazer aquilo que você fazia muito bem. Quando, obviamente, você não passou por nenhum processo disruptivo a ponto de você perder a tua essência, né? A tua essência, teu modelo de negócio, teu núcleo de negócio ainda se mantém de pé. Quando a gente olha as principais razões, o excesso de iniciativas tem sido bem relevante no Brasil acerca de negócios começarem a andar de lado. A soberba é outro que é incrível. Quando o Uber foi lançado, existia uma grande recessão americana. As pessoas buscavam uma segunda fonte de renda. Nada melhor do que o Uber para isso. Aquilo era um vento de polpa. Completamente diferente. Foi na época que ele mais queimou caixa, quando você vai olhar os relatórios do Uber, que são absolutamente abertos. Então, entender que os eventos de boa e má sorte acontecem igualmente para todos nós, e o que muda são as decisões que você toma à frente deles. O que fazer? Isso muda significativamente. Mas tentando aqui, essa resposta longa, fazê-la curta, eu te diria que a soberba e o excesso de iniciativas são questões que a gente precisa observar pela perspectiva da escala. E uma outra questão, que também é importante, é o empreendedor à frente dos negócios. Teste as hipóteses corretas. Tenha planos alternativos. Quando você começa a empreender, entender que você está testando a hipótese, entender que ela pode mudar, seja pela audiência, seja pelo price point, seja pela perspectiva da comunicação também, é importante. Se esse plano não der certo, A, qual o B? Qual o C? Qual o D? Eu acho que isso é uma questão muito importante, que a gente vê hoje no Brasil ainda bons empreendedores, mas à frente de negócios que muitas vezes não são tão bons assim. Cara, tem duas coisas que você falou na sua resposta que chamaram minha atenção. Primeiro é você falar do excesso de iniciativas.
Tangibiliza um pouco melhor isso, porque eu queria entender o que você fala por iniciativa. Porque às vezes você tem uma empresa que ela tem um volume grande de iniciativas, que, por exemplo, que é o caso da CIEG. Mas são iniciativas em áreas diferentes, ou iniciativas de estruturação, mudança de processo e tal, mas não olhando para o mercado. Quando você fala de iniciativa, é o quê? Você abrir demais a sua gama de produtos, abrir um mix de produtos precocemente? Você, as iniciativas, na maioria das vezes, elas, quando elas são muito desconectadas do teu backbone, da tua estrutura central, elas geram uma perda de sinergia e uma necessidade de curva de aprendizado, onde o foco de um time, que ainda na maioria das vezes não é uma empresa tão grande assim, ele começa a gerar soluços, né? Ah. Então, as iniciativas, elas têm que ser observadas com um pouco de carinho por duas perspectivas. A primeira dela é a capacidade de gestão, de você, de fato, gerir e ter ingerência sobre essas iniciativas. E a segunda delas é quando você não se desloca tanto do teu core. Você fala muito então seria pulverização de esforços, né? Então eu estou fazendo esforços em coisas diferentes. Exatamente. É onde falta clareza, então. Não vamos confundir isso com o caso da Lego. Lego, por exemplo. Lego, uma marca de quase 100 anos, uma marca incrível. Com o momento, com o advento da digitalização, por exemplo, o que aconteceu? As crianças pararam de brincar com o Lego, como a gente brincava no passado, e começaram a passar mais tempo em tela. O que é que a Lego fez? As vendas começaram a diminuir no mundo inteiro. Aí ela precisou diversificar. Mas que tipo de diversificação é essa? Lojas próprias, e-commerce, patentes, filmes, tudo relacionado ao Sim. core. É uma diversificação saudável. Sim. Quando a gente fala aqui do excesso de Mas iniciativas, olhando para o mesmo público, mantendo a coerência do qual é o teu propósito, Perfeito. você não se desconecta do teu core. Então, aí são iniciativas que, na verdade, são extensões do teu core business. Iniciativas é quando você, por exemplo, hoje a CIEG toma a decisão com a estrutura embarcada de headcount, de pessoas de top management que vocês têm aqui. Sim. Vamos agora entrar no ramo da construção civil. Você tá. É uma outra discussão. Então, vamos fazer uma coisa que é muito distante daquilo que a gente faz muito bem. Então, é o tipo de cuidado, não que não deva ser feito, mas precisa ser feito com uma outra perspectiva. E você vê que isso, cara, tá muito ligado também com a arrogância corporativa, né? Então, por exemplo, às vezes você pega um empreendedor, ele tá sentado em alguns milhões e as costas quentes porque ele tá com dinheiro de fora, enfim. E aí o cara diz, rapaz, agora não, isso aqui, beleza, ok, mas agora eu vou virar um banco, porque agora virou moda, né? Agora eu vou virar um banco. Aí o cara torna o negócio dele um inferno. Né? Aí ele atrasa o que ele já fazia bem. Isso acontece com uma certa frequência, né? E a gente vê alguns players aí abandonando, inclusive, iniciativas que gastaram muito dinheiro, inclusive, e acabam gerando uma indigestão, inclusive, com o mercado, né? Porque, assim, os clientes eles não toleram a falta de foco, né? Pô, você fazia algo bem, do nada você deixou de fazer bem. Eu falo por isso, inclusive, por experiência própria. Mesmo no nosso call, às vezes a gente, sem ter, com bastante pressa e ansiedade, a gente fez algumas coisas que deveríamos ter esperado mais um pouco para fazer, ou ter feito de forma diferente, mais madura, com a ideia de que repetir fórmulas bastava, mas não é assim, né? A gente tem que realmente analisar de um âmbito um pouco mais estratégico para tomar decisões e fazer movimentos mais sólidos, principalmente quando você já tem uma certa relevância. Mas o meu outro questionamento diante daquilo que você falou é o seguinte, cara, você disse assim, ó, o empreendedor ele tem que entender que às vezes ele está testando hipóteses. Mas, cara, você está no mercado onde existe os VCs, eles têm uma certa pressa, uma certa ansiedade. Como é que você, que é um cara que tem um tráfego aí, já passou tem um repertório enorme de fundo de investimento, como é que você lida com esse lance, cara? Porque aparentemente a turma não tem muita paciência para esperar você testar hipóteses, né? E até que ponto um CEO de uma empresa, um cara que está tendo a visão ali, ele se sente à vontade para poder até errar às vezes, né? A sua pergunta talvez a mais sensível da relação entre fundos, seja de private equity, de venture capital, ou outras naturezas de fundo também, com os fundadores, sabe, Henrique? Porque, de fato, a gente tem relação com diversos fundos, a maioria deles são fundos fora do Brasil, temos relações com fundos também no Brasil,
e não é de agora, são vários anos de relacionamento. E essa necessidade por velocidade, ela precisa estar muito bem embasada, mas, sobretudo, discutida previamente nos acordos de sócios, nos acordos de investimento, que são dois instrumentos importantes. O que se percebe muito nisso, tá? Os fundos, de forma geral, e aqui eu vou dar um passinho atrás, é super importante entender quem é o fundo, a natureza do fundo, o que é que ele vai acrescentar além do próprio recurso, o quão de capital intelectual relativo ao setor ele de fato pode agregar ao negócio, o como ele conhece de negócio, porque tem uma diferença. Existem aqueles fundos que entendem de negócio e do negócio. Ou seja, olha, eu entendo de negócio de fazer análises, de observar cenário, de entender teses, olhar o que aconteceu lá fora, fazer uma proxy, ok. Mas o manejo, a gestão, É são outro rolê, é outra outro parada. negócio. É. E existem aqueles fundos que entram nas companhias e trabalham junto, e existem aqueles fundos que são os investidores, de fato, que estão ali. Elas são condizentes. Terceiro, a visão de longo prazo e geração de valor. Também existe o Jeff Bezos, ele escreveu um livro, né, e foi traduzido para o Brasil já em português, que é As Cartas de Bezos. Ele construiu um relógio, está numa montanha, isso é real, tá? E esse relógio, o segundo só mexe a cada 1 ano e o minuto, salvo engano, só mexe a cada 10 anos. É muito mais uma sátira ao curto prazismo existente em Wall Street em relação a resultados de curto prazo, né? Uhum. Eu acho que o mais importante é a gente entender qual é o nosso time na construção de valor, qual é o nosso time, porque muitas vezes acelerar não é o melhor caminho da estratégia. Muitas vezes você é alavancado, por exemplo, você precisa de capital externo para isso, e as taxas de juros estão a 15%, no mínimo, se você capturar um CDI, como a gente chama, um CDI careca, um CDI menos alguma coisa, que não está crescendo em nenhuma outra taxa, é difícil hoje. Que custa a oportunidade de capital equivale hoje a um pagar um CDI de 15% ao ano mais alguma O coisa. negócio tem que ser muito bom, Tem cara. que ser muito bom. Então, às vezes não, vamos parar. Esse período agora, se você for alavancado por dívida bancária, vamos crescer menos. Uhum. É importante isso. Por quê? Porque você é um founder também, você é um sócio. Você quer preservar o teu stake, a tua participação societária. Então, isso exposto é muito sensível, Henrique. É muito sensível esse ponto. E, na maioria das vezes, dado que a relação entre fundos e empresários, e empreendedores, fundadores é de longo prazo, isso muitas vezes desgasta bastante as relações de longo prazo. Né? Cara, mas é interessante porque, assim, eu tive no Vale do Silício em 2023 e, enfim, eu procuro analisar bastante, estudar bastante o que acontece e tal. É engraçado, cara, porque parece que nos Estados Unidos os fundos eles têm um pouco mais de paciência para inovação, né? Então eles jogam dinheiro e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro e deixa rolar, acredita na visão, acredita no fundador e vai. A sensação que eu tenho no Brasil é que é um pouco diferente. Eu acho que a impaciência aqui ela é um pouco maior. Eu acho que o comportamento muda um pouco, talvez por causa do mercado, enfim. É uma percepção que eu tenho, porque lá, cara, é impressionante. O caminhão de dinheiro que vai, o fluxo de dinheiro que vai para iniciativas que são, cara, que você diz assim, meu Deus do céu, será que esse negócio vai dar certo um dia? E a gente tá falando de bilhões num negócio que nunca faturou nada, entendeu? Aqui no Brasil, cara, isso não existe, entendeu? É diferente. Aparentemente, até no mercado, né, financeiro, eu noto que a impaciência, né, com fundadores, é diferente, o comportamento é diferente. É sim. E é absolutamente tangível isso, tá? Eu participei agora de uma extensão que ela concluiu em agosto, em Harvard, que é de scaling, né? De trazer escala a negócio. Existiam, junto comigo, né, meus amigos de classe, 84 empreendedores, 18 países. No Sudeste Asiático, 11 países, 700 milhões de habitantes, o mais relevante, Indonésia. E vários outros representando diversos outros países do mundo. O que chamou muita atenção da gente? Isso foi uma pergunta que foi feita.
Países em desenvolvimento, de fato, você tem uma necessidade de timing mais reduzida do que lá fora. E por quê? E eles falam, tá? A gente teve a oportunidade de falar com diversos, teve um representante do BlackRock lá. Então é um dos maiores fundos do mundo. Uhum. E eles falam claramente. Maior, né? E eles falam claramente, tá? É óbvio, o ambiente é mais inseguro para a gente, em termos de segurança jurídica, fiscal, em termos de você colocar um dinheiro ali e cruzar os braços. Uhum. A insegurança faz com que as coisas necessariamente precisem ocorrer mais rapidamente. É verdade. O ambiente regulatório, o ambiente jurídico brasileiro, ele é muito hostil É e verdade. muito adverso em termos de estabilidade. Nem o passado é certo. Exato, o passado muda, né? Então, É. é um pouco disso, tá? Tanto é que dificilmente uma mesma empresa, com os mesmos econômicos, passando por uma rodada de fundraising, ou seja, por um levantamento de capital, no Brasil ou nos Estados Unidos, os múltiplos e a forma de valuation serão as mesmas. Uhum. Aqui no Brasil, vai haver taxas de desconto, em função, sobretudo, Das liabilities. liabilities, do capital humano também implementado, entre outras coisas. O risco é maior. Mas é engraçado, cara, porque assim, a gente vive de compliance, né, pô? A CIEG vive de compliance, a gente ganha dinheiro com a burocracia e com a dificuldade que é fazer as coisas no Brasil, entendeu? Tudo bem, existe um caminho para a simplificação da reforma, que com a apuração assistida e tal, as coisas, de fato, para a entrega das obrigações vão ficar mais simples, mas a gestão ela vai se tornar um pouco mais complexa, porque a gente vai ter desafios financeiros de caixa, com split payment, a carga tributária muda, a forma como se calcula muda. Você não vai poder acreditar somente no que o governo te entrega, você vai ter que fazer as suas conferências. Contudo, mesmo com esse cenário, já é mais fácil do que é hoje, do ponto de vista fiscal. Só que tem uma questão também trabalhista no nosso país, que, assim, é o país mais complexo do planeta Terra em termos de relações trabalhistas. Elas são muito difíceis. E veja que, quando eu falo de relações trabalhistas, eu não estou sendo aquele cara que diz assim que o colaborador ele não pode ter seus direitos, né? É um empresário malvadão. Não é isso. A grande dificuldade existe hoje um problema que o ambiente das relações de trabalho no Brasil é tão hostil que prejudica quem trabalha e quem emprega. E aí, é lógico. E eu acho que, até mais do que a questão fiscal, isso é uma preocupação enorme, né, do mercado financeiro, porque quando vem para cá, a turma não entende, cara. A forma como é feito hoje, você calcular uma folha de pagamento hoje no Brasil é desesperador, é difícil, é complexo. São 17 mil sindicatos no Brasil, cada um com uma convenção diferente. É uma doideira, cara, para você entrar, para você fazer isso. Só que, em contrapartida, esse é um mercado de muitas oportunidades, cara. Porque, assim, aqui no Brasil, o nível de competição, né, o nível de concorrência também é baixíssimo, né? Então, se você domina essas coisas, você consegue capturar um valor enorme do teu negócio. O que você acha disso? Eu acho incrível. Além de tudo isso que você muito bem colocou, Henrique, eu adicionaria que hoje, dada essa complicação que de fato é um ambiente, é um pântano, né? Uhum. Você tem uma relação de capital-trabalho que ela está cada vez mais difícil, né? Você tem as pessoas hoje com um pouco mais de dificuldade em termos principalmente a geração Z, né? Eu costumo dizer que a geração Z ela é extremamente desafiadora. Ela não compra mais, ela não está mais ligada a marcas, ela está mais ligada hoje a tendências. Ela dificilmente, ela muda o comportamento a título de consumo muito facilmente, muito rapidamente. Vou te dar só um exemplo aqui para tangibilizar um pouco mais as coisas. Quando abrimos as academias de ginástica ano passado, o investimento de cada uma academia, cada unidade nossa, hoje é de 3,8 milhões de reais. Né? Uma unidade. Uma unidade. Por isso que a gente tem fundos de investimento. É um negócio de capital intensivo. 5 fundos dentro da Selft. O primeiro a gente capturou, eu capturei ele em 2015. A gente hoje abre uma unidade a cada 7 dias no Brasil. Uhum. Negócio muito intensivo em capital. Quando a gente observa o comportamento do consumidor, primeiro, pela primeira vez na história, a preocupação com a saúde superou a preocupação com a segurança no Brasil. E as pessoas hoje praticam mais atividade física.
Então, existe uma coisa chamada breakage, que significa as pessoas que pagam e não vão para a academia de ginástica. Isso, pré-pandemia, era 35%, 36%. Isso hoje chega a 15%. As pessoas, de fato, estão indo para a academia de ginástica. Pressionando as margens. Pressionando muito as margens. O que é que cabe a gente fazer? Obviamente, aumentar a capacidade operacional para seguir, porque existe uma curva de utilização dos ativos instalados. E o preço? Preço. Tivemos que aumentar o preço. Em alguns anos, cerca de 2, 3 vezes. Qual o impacto que teve na taxa de retenção de alunos? Ela se manteve. Ela se manteve por quê? Porque existia uma propensão muito maior a consumir do que existia no passado. Então, Não, mas ela se manteve. se manteve. Não, então, mas isso que é engraçado, porque o que você está falando é o seguinte: antigamente as pessoas usavam menos o serviço, Menos. hoje elas usam mais, Isso. mas a taxa de retenção ela está igual. Porque provavelmente você deve ter porque teoricamente a taxa de retenção deveria aumentar, né? E o cancelamento de alunos diminuir pelo fato das pessoas estarem usando mais. No passado recente, eu te diria cerca de 18 meses, 2 anos, sim, isso aconteceu. Você teve maior taxa de retenção, o nosso LTV aumentou, o nosso churn rate, que são os cancelamentos, diminuiu, e tudo bem. A um passo que o uso aumentou. Ao passo que o uso aumentou. Sendo que agora, como todo mundo na vida, como todos os negócios, como todos os ciclos econômicos, aí vem aquela história de a gente se achar super-herói, porque de fato o fitness vive um momento muito importante no Brasil e no mundo inteiro. Vários empreendedores que ganharam pouco ou nenhum dinheiro ao longo da sua história no setor, hoje começam a ganhar alguma coisa, e aí começa a se achar que é o super-homem, dentre outras questões, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas qual é o grande ponto aqui? Hoje, como a gente quando analisa os 10 maiores quinais abertos por dia no Brasil, Certo. a academia de ginástica estava entre os 10 e continua. Já ocupou a terceira posição. Hoje, ela está ali perto da 8ª, 9ª posição. Certo. O que significa isso? Significa que você começa a ter a oferta chegando também. Você tem um excesso, uma pressão pela demanda. Esses 4,6% de pessoas que praticavam atividade física hoje se aproxima de 8%, 9%. Estados Unidos, 21%, 24%. Mas você também começa a ter uma oferta maior. Consequentemente, as pessoas têm um maior poder de escolha. E esses números passam por algum tipo de equilíbrio. Eles vão se encaixando diante de um outro ciclo que a demanda e a oferta começam a se encontrar de uma forma um pouco mais evidente. Voltando ao comportamento. Pressionando mais as margens. Pressionando mais as E margens. se você não for muito grande, complica também. Demais. Aí você começa a ter os economics mais inerentes a um negócio de maturidade, não um negócio que está fermentando, crescendo, como foi nos últimos, há 18 meses atrás. Tá. Mas qual o ponto central disso? O tempo de permanência aumentou, porque as pessoas hoje buscam relações sociais mais do que nunca. As academias, os estúdios viraram os novos pontos de encontro para fins de desenvolvimento de relações sociais, para fazer amizades e dentre outras coisas. O tempo de permanência aumentando também significa maior uso. Mas o ponto central é que as pessoas hoje pagam e vão, menos do que era no passado. Se abrir uma academia de ginástica com 30 a 40 esteiras, hoje as pessoas não querem fazer esteiras como no passado. Por quê? Hands-free, não querem estar mais correndo, elas precisam e buscam estar em bikes. Elas fazem as bikes, se exercitam e ao mesmo tempo estão com as mãos livres ali para continuarem se conectando. Isso é mudança de comportamento. A geração Z, e de forma geral, né, ela mostra para a gente diferentes formas de consumo. Ô, Léo, mas veja, é porque eu fico muito curioso, cara. Enquanto você está falando, eu sei que você vai concluir o seu pensamento, mas aí se em algum momento você puder falar sobre isso, é o seguinte: como é que você captura valor do cara que passa mais tempo na academia? Porque, assim, isso é um bom sinal, porque na minha visão, se ele não estava indo e você talvez não teve grandes alterações na sua taxa de retenção, me parece que no mundo pré-pandemia, onde as pessoas pagavam pelo serviço e usavam menos, era mais rentável. Sim. Porque era baratinho, o cara diz assim, cara, eu não, é tão barato que eu não vou cancelar. E eu tô lá, e existe também aquele efeito psicológico do cara pagar a academia e não ir. Eu tenho um amigo que ele fez bariátrica, tá engordando tudo de novo, ele paga o personal e não vai. Mas assim, o Fernando que tá aqui, ó, que tá ali, a ex-bariátrica também já tá olhando assim. Mas eu acho que tá assim, tipo assim, tem o lance do efeito consciência tranquila, né? Absolutamente. Né? Esse efeito, pelo que você tá me falando, ele diminuiu muito e as pessoas estão indo e usando mais. Tudo bem, você deu uma aumentadinha ali no preço e tal. Mas como é que eu capturo o valor, cara, nisso aí? Capturar valor vai ser um pouco mais difícil.
existem 4 personas que frequentam a academia de ginástica. O heavy user, as pessoas que buscam relações sociais, que essa tem aumentado bastante. Uhum. O heavy user é aquele que usa bastante. Relações sociais, as que buscam vida saudável. Hoje era um grupo de pessoas muito menor do que é hoje. E os sazonais. Carnaval, casamento, dentre outras coisas, que esse aqui existe, tá? Existe E isso. é relevante. Desenhamos produtos e ambientes e jornadas para cada um deles. Tá bom. Mas qual o ponto? 4 ICPs diferentes e aí cada um você traz de um jeito jornada diferente. Tá bom. O ponto central é que quando a gente abria no passado uma academia de ginástica com 35, 40 esteiras, as pessoas hoje não usam mais esteiras como no passado, porque eles querem ter as mãos livres para continuarem no chat, a gente teve que fazer o quê? Aumentar o parque de bikes e diminuir o parque de esteiras. Nesse trade-off, nessa combinação, uma esteira ela custa muito mais do que uma bike. Então você também tem uma redução de ativo, você está se adaptando. Uhum. A extensão da jornada, ela necessariamente ela precisa ser capturada através de outros offerings que você precisa ter. Uhum. Do tipo, faz uma aula aqui de bike, faz uma ginástica, consequentemente tem um plano mais barato e o plano mais caro, faz um upsell aqui para o plano mais caro, para aumentar teu tempo de permanência, mas consumindo mais produtos e serviços dentro do ambiente que era o mesmo e sempre foi. Mas o grande fator de correção dos econômicos desse negócio, e hoje eles são mais rentáveis do que eram no passado, foi o aumento de preço. Os aumentos de preço permitiram com que a gente, dado o excesso de demanda, a gente capturasse essa mudança de comportamento do uso dos ativos através de um aumento de preço. Entendi. Esse é o grande fator de virada. Agora, o lance da geração Z, e aí você falou da geração Z como consumidora, mas e no trabalho? No trabalho, o que a gente percebe? Existe uma busca por mais independência, existe uma busca por muito propósito, existe uma necessidade evidente de entender o que eu faço, de fato, tem uma relação com o que, em termos de impacto social, ambiental, dentre outras questões. Existe uma necessidade de maior flexibilização do trabalho também, isso é evidente. Hoje a gente percebe que pessoas preferem receber menos e trabalharem em casa do que efetivamente irem para o escritório. E aí a conta não é pagar mais e vem para o escritório, não é isso. Tá? Pagam ainda mais, vem para o escritório, não. Eles querem ter um pouco mais de liberdade. Mudou um pouco. Né? Dificilmente você vai para os Estados Unidos, você viaja bastante. Eu acho que essa é a grande coisa que me irrita, tá? Uhum. Esse lance desse trabalho remoto, cara. Isso me tira do sério. É difícil. O trabalho remoto ele tem os trade-offs, né? Uhum. Qual o trade-off do trabalho remoto? Por exemplo, pela perspectiva do colaborador. O nível de promoção diminuiu. O nível de desenvolvimento intelectual a título de promoções e crescimento em carreira diminuiu. As grandes ideias que vinham de forma espontânea num café que estava sendo trocado ali, sem qualquer tipo de pretensão, diminuíram. Uhum. Então de fato tem isso. Tem. Isso é muito claro. O entendimento da cultura, propósito, isso também reduziu. As pessoas muitas vezes têm sua segunda, terceira, quarta fonte de renda quando você trabalha em casa. Então, talvez, pela perspectiva de nós, colaboradores, a gente não tenha sabido aproveitar isso da melhor forma. Uhum. Aqui na CIEG, engraçado falar isso, porque nós somos uma empresa de tecnologia, a gente sempre trabalhou de forma presencial, hoje a gente tem uma pequena parcela dos nossos colaboradores, a gente tem 330 colaboradores, uma pequena parcela que trabalha remoto, né? Mas são bem poucos e quase todos fazem trabalho híbrido, né? E aí o trabalho híbrido a gente colocou aqui por uma questão muito simples. Eu entendo que tem gente que mora longe do escritório, né? Então, por uma questão de logística mesmo, é importante que ele passe 2 dias ali na semana, ou um dia, às vezes até 3, porque os nossos escritórios não comportam todos, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante frisar nisso é o seguinte, cara, até para a área de tecnologia, a gente só contrata presencial. E a gente perde muitas vezes, às vezes tem gente boa, mas diz, cara, eu quero o remoto. Cara, mas mesmo que tenha um salário a mais, que a gente paga mais do que a média do mercado, o cara não quer vir. Por enquanto a gente está conseguindo, e eu pretendo manter, né? A gente vê hoje as big techs, empresas que, cara, os caras estão implorando para a turma voltar, e a turma não quer voltar. Então você pega o Google, você pega Facebook, você pega o Salesforce, cara, escritórios lindos, maravilhosos, com tudo que você imagina. Restaurante com comida liberada o tempo todo, boliche, aula de yoga,
piscina, sauna, salão de beleza. São resorts, verdadeiros resorts. Parecem cidades fantasma, porque a turma não quer voltar. Como eu não sou Big Tech ainda, vou continuar contratando quem quer trabalhar presencial. Sim. Entendeu? Até o dia que, de repente, eu não consiga mais. Possa ser que chegue esse dia, talvez, eu não sei. Enquanto isso, eu vou tentando aí levar. Legal. Mas o que eu queria, na verdade, dizer com tudo isso é o seguinte: eu acho insuportável gestores, empreendedores que reclamam da geração Z no trabalho. Não porque é muito mimimi, não porque não sei o que lá. Meu lindo, minha linda, a grande questão é o seguinte: é o que você vai fazer. Porque você botar a culpa, né, na pessoa ali que está chegando, porque é jovem, porque não tem experiência, porque nunca sofreu na vida, porque não gosta. É fácil, difícil é você criar uma cultura e processo de gestão de pessoa para engajar. Aí isso é difícil. Aí é nessa hora que a gente separa quem serão os grandes vencedores, né, nessa corrida maluca do mercado. Porque precisa ter uma conexão a ser desenvolvida. Eu escutei um podcast recente chamado Code Call, que vem da Harvard Business Review, e são de pessoas, são de empreendedores que já estudaram lá na Harvard Business School. E o design e o que você tem como offering, como nos teus escritórios, nos teus ambientes, de fato ele gera uma certa colaboração no intuito de manter a retenção e tornar o trabalho mais feliz. Então é bem bacana, esses números são apresentados, está lá no Code Call, vale a pena ouvir. E eu acho que tem uma parcela nossa de como é que a gente reduz esse atrito, como é que a gente alinha as expectativas, quais são as regras, o como isso é claro, sobretudo no momento da contratação, como é que isso é acompanhado ao longo do tempo, porque de fato existe algo que pode ser melhorado do nosso lado. Perfeito. Cara, eu queria fazer umas perguntas mais rápidas aqui para você. E é o seguinte: 3 hábitos diários de um CEO que escala com consistência. Consistência é fundamental, muito importante a título de você escalar, tá? Porque é realmente uma continuidade, é uma reprodução de processos contínuo e a consistência muitas vezes ela diferencia o sucesso do insucesso. O que é que eu faço? Eu me exercito bastante, cerca de 2 horas por dia. Eu medito, eu sempre leio. Estou sempre lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Eu acho que a gente precisa ter um momento de se encontrar consigo mesmo em algum momento do dia. Qual é o meu dia hoje? O que eu vou fazer? Quais são os desafios que eu tenho? Como é que está a minha relação com minha família, com meus amigos, com os meus pais, com os meus familiares e amigos? Eu acho que essa análise da tua consciência, do teu momento, de você com o universo, ela precisa acontecer. E esse momento te dá muito clareza para dar qual o teu propósito daquele dia. De olhar a tua agenda no dia anterior, de entender como é que você vai começar a tua rotina, começar sempre pelo mais difícil, nunca pelo mais fácil. Separar 30% a 40% do teu dia de tempo de colaboração, sem reuniões, sem encontros, para uma leitura de um e-mail, para a leitura de um contrato, para reflexão. Eu acho que é um hack de produtividade bem importante. Então, enfim, eu costumo fazer um pouco disso no meu dia. Sou muito metódico com o horário, apesar de hoje não ter parecido, mas porque eu acho que a gestão do tempo é o principal ativo seu em termos de consistência. E a gente às vezes tem uma ilusão que a gente tem que estar correndo e fazendo um monte de coisa, entrando numa reunião, saindo de outra, né? E na verdade isso depõe contra a produtividade, né? Absolutamente. Quais são os 3 números que um fundo quer ver antes de avançar? Muito bom. Primeiro, retorno sobre o capital. Tá bom. Depois o retorno sobre o capital e terceiro, retorno sobre o capital. Mas Ótimo. brincadeira, retorno sobre o capital, sem sombra de dúvida. A capacidade de execução do time é super importante entender. E eu diria que a terceira e última questão é os rituais de acompanhamento estabelecidos a título de governança, visando identificar se de fato a trajetória que foi desenhada ela está sendo acompanhada. Então, eu acho que retorno sobre o capital, a questão de capacidade de execução do time e das pessoas à frente do negócio e o framework de como isso vai ser acompanhado, como isso vai ser buscado, para mim são coisas que certamente trazem algum tipo de tranquilidade para os fundos. E quais são os 3 sinais que aumentam o valuation na hora, pela previsibilidade? Olha, eu acho que governança é um sinal muito relevante.
Eu acho que o mercado endereçável em termos de clareza, de qual é o produto e para onde você vai, certamente. E uma empresa que tenha boas políticas de incentivo. Quando eu olho pela perspectiva de capital humano. Está todo mundo muito bem alinhado, as pessoas sabem o que precisam fazer, são Turnover remuneradas baixo. por isso, turnover baixo, taxa de engajamento alta. Eu acho que isso são questões que são bem importantes. Perfeito. E quais são os 3 erros mais comuns de empresas em fase de expansão? Excelente. Eu diria que identificar o que escalar e o que não escalar é super importante. Identificar o que é essencial a ponto de crescer, não abrindo mão do teu core business, também é importante. Entender que você precisa capturar sinergia ao longo do teu processo de escala também é importante. Você precisa ter economia de escala, não deseconomia de escala. E mindset, sabe, Henrique? Eu costumo dizer que depois da fé e do amor, a maior força da Terra é o ímpeto, a vontade, o acreditar em si. Alguém que quer escalar precisa ter ímpeto, Perfeito. muito ímpeto. E ter pessoas ao teu redor que sejam sempre criativas e disciplinadas. É super difícil encontrar pessoas criativas e disciplinadas. Se encontrar, mantenha essas pessoas com você. Ô, cara, e quando você analisa as empresas, você já deve ter analisado aí diversas empresas, você tem vários negócios e tal. Quais são os 3 custos invisíveis que às vezes o empreendedor ele não percebe, mas está lá e está crescendo? O que que você vê que se repete assim com uma frequência? Todos os custos que são mais perceptíveis pela uma avaliação com base no fluxo de caixa, na maioria das vezes não são vistos pelos empreendedores, porque eles, por definição, eles olham, quando olham, é um DRE. Uhum. Então, quando a gente olha variações de custos de estoque, quando a gente olha variações de capital de giro, quando a gente discute um pouco mais por essa dimensão e por essa perspectiva, dificilmente eles entendem. Dificilmente o empreendedor entende o ciclo de caixa do seu negócio, a necessidade de capital de giro que o negócio tem. E quando a gente começa a demonstrar isso com bastante clareza, eles percebem que existem alavancas e são fáceis de Uhum. serem ajustadas, mas eles não têm a percepção disso. E quais são as 3 causas raízes? Porque assim, caixa, capital de giro é tudo sintoma, né? Sim, sim. E o que que você mais repara assim? Quais são as causas raízes assim dos negócios que você já analisou? Na maioria das vezes é confundir faturamento com lucro. Na maioria das vezes é não ter clareza e disciplina de que qualquer gestão diária do negócio ela precisa ser feita com base no fluxo de caixa, no DRE e num balanço. Perfeito. Sem ter essa disciplina, o conhecimento Uhum. como causa, não como consequência, vai gerar a existência de custos invisíveis, porque você não tem a leitura do teu negócio. Uhum. E eu acho que, de forma geral, Henrique, eu te diria que educação empresarial, por essa perspectiva, na minha opinião, é a principal razão de tudo isso. Perfeito. Perfeito. Cara, me fala aí, assim, 3 decisões, tá? Se você, não sei se você vai conseguir lembrar agora de 3, mas 3 decisões que você tomou e que, cara, eu tenho muito orgulho dessas 3 decisões que eu tomei, assim, que mudou o rumo do teu negócio, da tua vida, enfim. Eu, eu, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou empreendedor em Endeavor, né? Então, eu Uhum, sou mentorado por algumas pessoas. Uma das pessoas que me mentora é o Beto, lá do grupo 3G. Jorge uhum, Paulo Lema, o sim, Beto e o Marcel Teles. Eu tomei uma decisão no passado de expandir a Selft, por exemplo, para regiões fora de Pernambuco. A Selft hoje tem mais de 30 operações no estado de Pernambuco, mas e na Bahia também, foi por onde começou, inclusive, apesar de não sermos baianos. E eu tomei a decisão contrária ao conselho de administração. Toda empresa que possa tem que ter um conselho de administração com membros independentes. E eu tomei a decisão contrária à recomendação do conselho, que era crescer em outros estados. o que o Léo tá falando é muito engraçado. Tenha um conselho de administração, mas não siga o conselho deles. Porque você acabou Nesse de caso foi dizer. isso. Nesse caso foi isso. Perfeito. Nesse caso foi isso. Muito bem lido, Henrique. E deu muito certo. A empresa atingiu outros patamares de tamanho, de risco, em termos de gestão de risco, dentre outras coisas. E aí a Selft realmente começou a crescer muito, muito fortemente. Tá? Uma outra decisão que a gente tomou foi quando a gente buscou fundos de investimento, dado que o nosso negócio era de capital intensivo, e deu muito certo. Porque, de fato, trouxemos o combustível necessário para crescer e ser uma das maiores empresas do Teve nenhum Brasil momento que hoje. você se arrependeu disso, cara? Várias vezes, nossa. Ah, tá. Muitas vezes, muitas vezes. Mas foi uma decisão importante.
E eu te diria que uma decisão que eu tomei que também foi super difícil, muito difícil, mas que se demonstrou muito acertado, apesar de só o tempo ter demonstrado isso pra gente, foi quando eu tive que demitir um sócio. Isso foi muito difícil para mim, mas o tempo demonstrou para mim e para ele que aquela tinha Foi o melhor sido caminho. o melhor caminho e a melhor decisão. Isso aí não deve ser fácil não, viu, Não, meu? certamente não. Bora fazer um ping-pong aqui, cara? Vamos lá. Fazer agora que esse negócio de ping-pong parece, aparentemente, gera audiência, sabe? Aham. Cadê o ping-pong, gente? Ah, pronto, achei. Você vê, quando a gente conversa com gente que é inteligente demais, você tem que ter um roteiro assim para não se perder, entendeu? E mesmo assim não é garantido, tá ligado? Vamos lá. Um erro que te ensinou sobre gestão fiscal. Excesso de informalidade. Me custou muito caro. Em algum momento eu poderia ser menos informal. Perfeito. O indicador que você acompanha de perto. Empresarial pela perspectiva de diversas dimensões é uma coisa que a gente não abre mão, a gente faz com bastante, pelo menos a cada 3 meses. Uma boa área de FP&A provavelmente você deve ter. Temos um CFO, temos áreas com pessoas que trabalham com isso. Boa. Um conselho para quem quer escalar com segurança. Identifique, sobretudo, a avenida endereçável de crescimento. Identifique se seu negócio ele é apto a crescer ou a escalar. Existem negócios que crescem, mas não necessariamente escalam. Entender essa distinção é fundamental. E uma frase, o que é escala de verdade? Escala é a sua... Primeiro, a escala é uma junção de ousadia com certo nível de inconsequência, porque você vai aumentar os teus riscos acerca de um negócio um pouco maior. E escala é quando você identifica que o teu propósito como negócio, ele de fato está tocando mais pessoas. Não necessariamente significa escalar por escalar. Mas qual é o meu negócio? Qual o teu propósito quanto negócio? Ele, de fato, ele está sendo mais abrangente, tocando mais pessoas. A essência da escala, ela está ancorada na multiplicação do propósito. Perfeito. Meu amigo, estamos nos aproximando do fim. Queria que você deixasse aí suas considerações finais para quem está nos assistindo. Henrique, mais uma vez, obrigado. A gente falou muito de mim aqui, mas eu acho que vocês têm construído uma história de muito sucesso, que vocês têm feito um setor extremamente necessário, estratégico. Infelizmente, nem todos ainda leem dessa forma, mas eu acho que a reforma tributária talvez acorde parte dessa população adormecida na função de entender o quão estratégico, relevante e construtor de valor é o trabalho que vocês oferecem. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Parabéns pelo que vocês vêm construindo. Eu te diria que, como mensagem final aqui, todo empreendedor precisa deixar um legado. Identificar qual é o teu legado, como você quer tocar o mundo e o que você pretende efetivamente deixar é fundamental. Eu acho que a escala faz parte disso. Entender quais são as tuas forças, entender qual é o teu propósito, entender como ele pode ser multiplicado. Não abrir mão da capabilidade quando você quer crescer, que é a capacidade de reproduzir o mesmo nível de serviço em diferentes lugares por diferentes pessoas. Eu acho que isso é super importante. E entender que você é de fato uma extensão de uma marca e, como tal, entender como você quer conduzir isso ao longo da tua vida empresarial é muito importante. Perfeito, perfeito. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela generosidade em compartilhar tantos conhecimentos. E você, obrigado por ter ficado até aqui. Só lembrando, você que acompanhou até agora, esse mês de novembro, a CIEG está assim, de cabeça para baixo, porque é implantação zero, produto, um sistema que cabe na tua operação, que se adapta aí à tua rotina. A gente está atingindo mais de 21 mil empresas de contabilidade, você não pode ficar de fora. Então, desde uma gestão fiscal eficiente, controle das pendências fiscais, gestão do imposto de renda pessoa física, no único login, numa única plataforma, sem pagar um centavo de implantação. Essa é a sua chance de ser cliente CIEG, finalmente chegou, então aproveita, beleza? Obrigado mais uma vez e até a próxima.